Estamos aqui novamente, graças a Deus, para meditarmos um pouco, já meditar não somente na Escritura, mas também aplicar a Escritura à nossa realidade de hoje, nessa questão das eleições. E nós estamos na fase final dos nossos estudos, foram 4 domingos, perdi as contas. 3, 4, não é? Olha aí, certinho. 4 domingos. Era para ser 3, mas os irmãos perguntaram muito. Pode perguntar, é brincadeira. E hoje é um dia mais para perguntas também, certo? Se tiver dúvida, só não vale aquela pergunta. Em que você vai votar? Não vale. Né? Qual é o melhor presidente? Não vale. Essas perguntas, né, não podem ser contempladas. Aí, para alguns, talvez, eu sei que alguns discordam disso, mas realmente é o melhor. Os irmãos vão perceber que é o melhor, e você ora, buscar o Senhor. Lembrando, é porque nós seres humanos somos muito emotivos, né? Mas o presidente que vai ganhar é aquele que Deus escolheu, então não adianta morrer, estribuchar, né? Eu sei que se o seu candidato perder, você vai ficar triste, mas é que nem time de futebol, né? Futebol é interessante, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Vai mudar em quê, né? É só um lazer, um esporte. Agora, a palavra de Deus não muda, né? Aí os propósitos do Senhor são maravilhosos. Vamos orar e a gente vai meditar um pouco. Vamos ler um texto em Daniel 7 e depois vamos meditar sobre algumas orientações aí. Rosária já colocou ali, mas deixa eu ver se eu acho. Pronto. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por estarmos aqui reunidos, porque o Senhor tem nos abençoado ricamente. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. E, Senhor Deus, suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria para cumprirmos o nosso dever cívico, para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos entendimento, dá-nos seriedade naquilo que vamos fazer com relação a uma votação. E, Pai, tem misericórdia da nossa nação, para que o Teu nome seja glorificado aqui, Senhor Deus, para que haja menos sofrimento, embora eu sei que esse pedido é extremamente complexo, porque o Senhor sabe tudo muito mais, de modo muito mais claro e límpido sobre o nosso país do que nós mesmos acompanhando as notícias de jornal. Então, Senhor, certamente confiamos na Tua vontade e temos paz em Ti, porque sabemos que o Senhor está no controle. Não precisamos nos desesperar, nem precisamos ficar tristes ou desconsolados, porque o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas. Te agradecemos por isso, por esse entendimento que a palavra de Deus nos traz. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na nossa mente mais moderna ou pós-moderna, às vezes é difícil vivenciar a fé em Jesus com os aspectos políticos. Mas a única alternativa que a Bíblia nos dá é que Jesus vem governar. Ele é o governante perfeito. Lá em Daniel, capítulo 7, livro do profeta Daniel, só para a gente... não vamos aprofundar o texto, mas diz assim, verso 13... Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, essa é a promessa que está em toda a Escritura, de que o Senhor Jesus é quem vai governar. O Filho do Homem é o Messias, o Ancião de Dias é Deus o Pai. Então, claramente que, depois de Daniel ter a visão das quatro bestas, né, uma das bestas tinha uma cabeça de leão com asas, outra besta era um urso que estava levantado nas suas 2 patas com ossos na boca. Outra besta era um leopardo com 4 asas, e outra besta era uma besta inominável. A gente não sabe que é um animal realmente monstruoso, um monstro.
e que tinha muitas características diferentes de qualquer coisa que existiu na Terra, como 10 chifres, e realmente era muito feroz, e assim por diante. Esses monstros, essas bestas, são reinos, impérios da humanidade que dominaram na antiguidade. E o livro de Daniel mostra que haverá um império romano, que é a quarta besta, restaurado. Isso não aconteceu ainda, porque fala, não só no capítulo 7, mas no capítulo 2 também, principalmente, fala da ideia dos 4 dedos da estátua, no capítulo 2, né? Perdão, dos 10 dedos da estátua, que se referem a 10 reis ali. Então, não vamos entrar na interpretação desse texto pormenorizada, mas apontando que no futuro haverá um resquício do Império Romano Antigo que vai governar. Muitas teorias, nada é comprovado, né? É a Igreja Católica? Não sabemos. É a ONU? É a Europa? A Europa nem mais cristã é, né? A Europa está secularizada ao extremo. Então, assim, o que é esse Império Romano restaurado? Nós não sabemos ao certo, mas entendemos que o anticristo virá desse contexto. Mas, no final das contas, é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. Nos evangelhos, toda vez que você lê o Filho do Homem, você lembra desse texto de Daniel, porque é nisso que eles estão pensando. Então, para o crente, o governante é Jesus. E o Senhor Jesus virá governar todas as coisas. Haverá um novo céu e nova terra, físico, mas obviamente melhorado. Nós ressuscitaremos fisicamente. Então, talvez muita gente tenha medo de morrer, porque eu vou ficar vagando no céu e tal. Não. Isso, no estado intermediário, a gente vai esperar a ressurreição, conscientes, mas vamos ressuscitar, vamos ter um novo corpo melhor do que esse, para viver a eternidade aqui na terra com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos nos reconhecer, e vamos conversar, vamos estar juntos, e vamos conhecer outros irmãos, provavelmente, e vai ter tempo de conversar com todo mundo. Às vezes a gente e vai ter tempo de falar com fulano. Claro, é eternidade, né? Então, vai ter tempo à vontade para conversar com quem você quiser, entrevistar Paulo, Pedro e outros. Mas isso é só para mostrar que o reino de Deus, a esperança do crente não é o reino terreno, entende? Não é não pode ser, mas há um discurso de salvação. Se observar bem, cada candidato, o que eles prometem, é um discurso de salvação, só que é uma salvação das coisas aqui dessa terra, entende? Jesus não trouxe salvação das dificuldades aqui dessa terra, necessariamente falando. Veja que quando Jesus chegou era o Império Romano. O Império Romano estava dominando. Jesus não salvou Israel do Império Romano. Jesus não salvou ninguém do Império Romano. Pelo contrário, os discípulos de Jesus foram condenados à morte por causa de Jesus ou sob a administração, o governo, o império dos romanos, entende? Então, não foi o propósito do Senhor trazer essa salvação no sentido presente das mazelas do pecado. Ainda estamos sofrendo as mazelas do nosso próprio pecado e do pecado da humanidade. Isso vai acontecer até a volta de Cristo. A salvação de Jesus foi espiritual a princípio. Ela vai se consumar na nossa ressurreição. Então, a morte vai ser só um tempo, uma passagem para esperar a nossa ressurreição. Então, voltando para os nossos slides, voltando para uma orientação acerca da votação que vai acontecer, o Evangelho está em primeiro lugar, o reino de Deus, e tudo tem que estar sujeito a Cristo. Então, se tudo tem que estar sujeito a Cristo, o seu voto também. Então, a quem você vai votar, os candidatos que você vai escolher, você tem que pensar bem. Mas eles não são crentes. Pois é, muitas pessoas ao nosso redor na sociedade não são crentes. E, em um certo sentido, trazem bênçãos a nós. A pessoa que montou o carro que você dirige, ou o ônibus que você pega, ou a bicicleta que você pedala, né? Alguém montou aquela bicicleta. Não sei se era crente. Diga, se não for crente, mas aquela pessoa abençoou você, ou não é? Porque se não tiver pessoas que montam, por exemplo, os carros, por causa da pandemia, questão dos circuitos aí, dos microprocessadores, foi atrasada a fabricação. Então você compra um carro mais caro,
com certos elementos do carro que vai faltar, porque não tem o microprocessador ali para que o carro tenha aquela função que em outro ano tinha e o carro ainda era mais barato. Percebe por quê? Por conta da pandemia, os funcionários lá principalmente de Taiwan, né, que a fábrica é lá, não trabalharam, faltou aqui no Brasil. Percebe como há uma cadeia? Será que aqueles funcionários de Taiwan são crentes ou não? A princípio eu penso que não. Mas nós fomos abençoados. Deixamos de ser, no caso, né, porque não tem a peça. Entendem? Então, muitas pessoas nos abençoam, mesmo não sendo crentes. Da mesma forma, candidatos que não são crentes podem vir a abençoar a igreja do Senhor, ou não. Né? Cabe a nós, numa perspectiva racional e com muita oração, claro, escolher aquele candidato e votar. Mas lembrando, seu voto tem que estar sempre alinhado com o que o Senhor Jesus nos ensina. Na época do Evangelho, no primeiro século, não tinha uma democracia como tem hoje. Os gregos, tudo bem, tinha um tipo de democracia lá, que até entrou na igreja, o sistema congregacional, a igreja até, em alguma medida, assimilou aquele estilo democrático. A igreja tem um sistema democrático, que é o congregacional, tem assembleias que votam e tal. E eu já ia fazer uma brincadeira que não deveria fazer, mas não vou fazer. Ou faço? Não. Fazer não. Aí o que é a tentação, né? Vai brincar, mas tem brincadeiras que não pode, né, irmã Celina? Não pode. Então, resultado. Lá na época era um sistema imperial. Então, o máximo que poderia acontecer era um governador daquele se converter ao Senhor Jesus Cristo e ser discreto, para não ser destituído do cargo. Obviamente, depois que Constantino, 313 depois de Cristo, se tornou supostamente cristão, até hoje não se sabe se ele creu mesmo ou não, aí pronto, abriram as porteiras, todo mundo era crente. Esse é o problema, né? A igreja foi ficando rica, todo mundo achava bom ser crente, e a moda pegou, né? Então, só que aí veio toda a história da igreja. Mas o evangelho sempre deve estar em primeiro lugar, o reino de Deus. Veja, esse candidato aqui, ele vai prejudicar princípios do evangelho ou não? É isso que você tem que pensar, certo? É assim que você tem que pensar. Você não pode pensar como muitos brasileiros pela emoção. Por exemplo, se eu fosse votar no candidato baseado nas músicas, eu odeio aquelas músicas, não sei você, mas aquelas músicas, jingle de política, é terrível, porque remonta aos forrós, aquela coisa toda, né? São músicas horríveis. Então, eu não ia votar em ninguém. É uma música melosa, é uma música que prega na sua cabeça. Então, se você vai votar no candidato porque eu achei ele simpático, o sorriso dele é tão bonito, não pode, né? Você tem que ir pela proposta, né? Tira um tempinho, faz uma pesquisa, veja se a pessoa eticamente tem uma ética mínima, né? Eu sei que a ética para nós, ela não é tudo, ela é um aspecto da nossa fé. Você pode ter uma ética, sempre repito isso, muito boa e ter muito pecado, ser um grande pecador com ética muito boa. Tem ateu que se comporta de maneira assim ilibada, a pessoa envergonha os crentes, às vezes, aquele ateu, uma ética exemplar. No entanto, a gente sabe que se não crê em Jesus, está em pecado contra o Senhor e está condenado, né? Então, pensemos nisso, né? Você não vai por essas questões, mais avalie dentro das Escrituras. Outra orientação: nenhuma ideologia moderna que suporta as premissas dos candidatos é compatível plenamente com o Evangelho do Senhor. Então, não existe nenhum pensamento moderno, pós-moderno, ideologia, crença social, que vai ser igual ao Evangelho. Nem o liberalismo, nem o socialismo, nem a mistura de um com o outro, não vai ser. Mas, como a gente explicou, tem aspectos que, hoje vamos meditar em Isaías, você vai ver um dos aspectos que é muito defendido em ideologias sociais modernas, mas que já tinha lá em Israel, e que Deus mandou fazer. Então, aí sim, mas não quer dizer que essa ideologia é a verdadeira. Não, quer dizer que tem um aspecto dela. As coisas são muito complexas. De modo que também essas ideologias não são puras nos partidos políticos. Por isso que você tem um social-democrata, você tem vários tipos de... Você tem um liberal mais radical, um liberal mais tranquilo. Então, existem várias expressões e graus
dessas ideologias. Aqui a gente está simplificando, mas as coisas não são tão simples, são bem complexas. Então você tem que realmente observar isso. Então não compare, não acredite. Vou votar no pastor tal. Ele não significa que porque a pessoa é pastor, crente, você tem que votar nele. Certo? Mas é lógico, né? É e não é. Não é, Valderi? É e não é. Porque, às vezes, as propostas não combinam com o evangelho, mesmo partindo de um pastor. Infelizmente, isso acontece, né? Outra orientação importante: nenhum candidato vai resolver os problemas da nossa nação. Lembre-se, os objetivos das ideologias não podem ser nossos ídolos, nem seus representantes os salvadores. A gente falou um pouco sobre isso. Uma ideologia tem certos objetivos e a gente idolatra. E os proponentes dessas ideologias acabam sendo salvadores. E isso é uma coisa que existe no Brasil e nos países da América Latina, de modo geral, da América do Sul, tem muito essa ideia. Um candidato é um salvador. Vai salvar a economia do Brasil. Aí a história, né? Você remonta aí ao regime militar para cá, né? Salvou a economia, melhorou tanto assim. Parece que deu uma melhorada e tudo, mas e aí? Será que eram governantes de partidos diferentes, eram inimigos, né? De candidaturas diferentes? Ou seja, as coisas vão melhorando. Será que foi só por conta dos políticos? Eu acredito que Deus abençoou. Mas tem uma perspectiva que diz, e talvez esteja certa mesmo, que não teve muita melhora. O Brasil não melhorou tanto quanto deveria melhorar, e tem vários indicativos, números, mostrando que não cresceu o quanto deveria crescer, é um fato, não cresceu como deveria crescer. Outras nações do mundo cresceram, o Brasil poderia ter crescido mais. Quando a gente diz que o Brasil poderia ter crescido mais, quer dizer que nós poderíamos ter uma vida melhor, o nosso real poderia valer mais produtos. E não foi o que aconteceu. E aí, a culpa é de um governo? Ou é de vários governos? Percebe? O governo tal foi bom, tal foi ruim. É muito complexo. O que um governo faz, existem tantas medidas, algumas boas, outras ruins, um enfatiza a educação, outro enfatiza a economia. Ou seja, não é simples, né, bater o martelo nessas questões, mas o importante é você ter isso em mente. Esse candidato não será o salvador. Não será. Eu não estou votando num salvador. É que nem não sei se isso vai ajudar, mas quando um aluno está para escrever uma monografia, ele fica muito nervoso no final do curso, né, da graduação. Por quê? Porque esse aluno acha que é a obra-prima da vida dele. Ele mal sabe que depois que ele fizer, a banca conclui, ninguém vai ler aquilo. Vai provavelmente, desculpa, pro lixo. Até as teses de doutorado ficam jogadas por aí. Ninguém olha. Raramente tem uma tese de doutorado que presta. Então, resultado. Assim como um aluno não deve ver aquele trabalho de conclusão de curso como uma obra-prima da sua vida, porque senão você nem consegue terminar, você escreve. Se for uma coisa muito boa, as pessoas vão perceber, vai ser publicada, senão está lá. Se isso não acontecer, tudo bem. Da mesma forma, quando você for votar no candidato, não vote pensando, eita, esse voto aqui é o voto da minha vida vai ser decidida, eu fiz assim, mas vai ser decidida nesse voto. Não vai ficar tudo a mesma coisa, tudo do mesmo jeito, talvez mais pior, se é que existe essa expressão, talvez melhor, né? Então, bote isso na sua cabeça, tem que votar, mas não é o voto que vai decidir tudo. Votamos baseados em princípios bíblicos. Próxima orientação. E não em objetivos político-econômicos e sociais a serem alcançados. Isso é muito importante, né? Às vezes, as propostas dos candidatos, nenhuma delas, de modo geral, vai contemplar aspectos bíblicos para a glória de Deus. Às vezes, contemplam um ou outro aspecto que a Escritura defende, mas eles estão pensando numa ética social, né, em crenças sociais, não estão pensando na glória do Senhor, em agradar o Senhor, não é bem assim que eles estão pensando. Então, nossos objetivos não são político-econômicos. Lembra do texto de Isaías que a gente está estudando? Os reis, tanto na época de Uzias, como de Jeroboão II, como de Jotão, tanto Israel como Judá estavam em grande prosperidade econômica, mas estavam arruinados nos seus pecados. Então, qual o sentido uma nação ter prosperidade econômica e viver em profundos pecados? Entende?
Talvez seja melhor, se Deus quiser, termos menos prosperidade econômica e sermos mais fiéis ao Senhor. Né? Se Deus quiser, podemos ter muita prosperidade econômica e sermos fiéis ao Senhor. Né? Deus vai observar isso aí nas nossas vidas. Mas tem que ter esse entendimento. Crentes vivem por princípios bíblicos. Toda tomada de decisão da sua vida deve ser baseada em princípios bíblicos. Não deve ser baseado em dinheiro, em fama, em paz. Eu quero ter paz. Mas será que essa paz que eu vou ter aqui vai glorificar o Senhor? Entende? Como ter paz pregando o Evangelho, fazendo discípulos, sendo luz no meio das trevas? É possível ter esta plena paz que as pessoas querem? Um crente tem como viver assim? Então, são questões que a gente tem que pensar e refletir, que eu fico refletindo nisso também. Eu acredito que, enquanto estivermos na terra, né, nós seremos perseguidos de uma forma ou de outra, se brilharmos o Evangelho de Jesus. Então, vote baseado em princípios bíblicos, certo? Então, veja o candidato, as propostas, o estilo. Ele não vai ser perfeito, ele não vai corresponder a tudo que a gente quer biblicamente de um candidato, praticamente impossível, mas você ora e vê o que minimamente corresponde ali. Outra orientação é que a democracia, eu falei isso outra vez, não é um sistema perfeito. Governo perfeito somente a teocracia em que Deus mesmo governa. A democracia é o que nós temos, não é perfeito. Então, talvez pareça um negócio dizer isso no meio político, eu seria apedrejado se eu dissesse que a democracia não é um bom sistema. É como se eu estivesse defendendo uma tirania, né? Ou coisa nesse sentido, mas não é isso que a gente está falando. Eu só quero mostrar que os princípios democráticos não vão salvar a humanidade. É porque no discurso político, as pessoas, eles acabam fazendo um investimento religioso nas suas propostas políticas. E uma ideologia é a ideologia democrática. Tem um sistema democrático, né, que é o que a gente vive, mas existe uma ideologia democrática, onde o povo é que está certo. Está lá o Chile fazendo plebiscito para mudar a Constituição desde a época do Pinochet, certo? Então, vamos fazer um plebiscito. Isso é democracia direta. O povo vai decidir se muda ou não. Tá, segundo a mídia, está mais pendente para querer continuar com a Constituição da época do Pinochet. Mas a questão é, isso é democracia, de uma maneira bem extrema, né? Mas será que a decisão do povo está correta? Né? Pode estar errada. Eu não sei, não estou querendo dizer se está certo ou errado, mas pode estar errada a decisão do povo. Salvo me engano, na época que Hitler ainda era chanceler na Alemanha, ele só chegou ao poder, né, máximo porque o povo colocou ele lá. O povo considerou, o povo sabia. Tem pronunciamento dele, de Hitler, dizendo que para que 30 e tantos partidos políticos na Alemanha? Basta um. Ele disse isso nos pronunciamentos políticos. E a turma votou, botou ele lá. Então, entende? A democracia é importante, é o sistema que nós temos, mas não quer dizer que ela traz todas as soluções corretas. Senão, vai acontecer o dia que o povo, a nação, vai fazer um plebiscito, um voto direto para uma questão que pode muito bem ser contra a Escritura. Então, o povo, a maioria está errado. É simples. Nosso parâmetro é a Bíblia Sagrada, para tudo, inclusive as questões de política. Pode ser que o Brasil escolha algo muito ruim num plebiscito futuro. E isso certamente não vai ser bom, vai trazer o desfavor do Senhor para o nosso país, e aí aguente as consequências. Mas é importante ter isso em mente. O partido é democrata tal, então é um bom partido. Não necessariamente. Partido não sei o que cristão, tem um nome cristão, vou votar no partido cristão. Não necessariamente quer dizer que é um bom partido, certo? Então, tem que ter cuidado com as terminologias e principalmente com esse aspecto da democracia. Não, o segredo é não colocarmos as expectativas de salvação nos políticos, nos sistemas, nos partidos, nas ideologias. Então, a nossa salvação física ainda vai se consumar. Estamos num período de transição.
Esse período em que vivemos é uma transição. A nossa vida, de fato, ela começa na ressurreição, quando estivermos com o Senhor Jesus, novo céu e nova terra, vida plena. Aí sim é uma vida abundante, maravilhosa. Enquanto estamos aqui na terra, temos que sempre pôr na balança as consequências do pecado. Talvez, só abrindo aqui um parênteses, é por isso que muitas pessoas se frustram, porque elas querem um tipo de vida excelente aqui na terra, inimaginável, e não existe. Às vezes somos muito abençoados e reclamamos, porque não temos o 1%, temos o 99%. Deus nos abençoou muito, mas aquilo aqui está faltando. Não tem 100% aqui, entende? Não vai ter. Então, você tem que botar na sua balança de expectativas da vida, de tudo na sua vida, que tem uma parte aqui que não vai dar certo, porque o pecado está aqui, entende? Vai acontecer. Acordei triste hoje, porque não sei. Então, é assim, a vida é assim. Tem dia que acorda muito alegre, tem dia que acorda triste. Assim você vai dizer que teve uma baixa hormonal? Será? Acredito que não, né? Então, bem, próxima orientação. Escolhemos o candidato que menos agride o evangelho, que menos destoa dos nossos pressupostos bíblicos e cristãos. Então, isso aí acho que é o norteador. Então, você escolhe um candidato que menos agride. Não vai ter o que não agride. Eu penso que até se for um crente em Jesus, ele vai ter muitas dificuldades em ser coerente dentro do nosso país com os princípios bíblicos. Muita dificuldade, e vai ser muito atacado de vários aspectos. Mas o fato é que esse é o norte. Se ele não agride tanto o evangelho, os princípios bíblicos, é o candidato que a gente deve votar. A próxima. Lembre-se, este candidato não faz assim porque ele ama a Deus ou quer a glória de Deus, ao menos no contexto brasileiro. Eu coloquei 2018, né? É agora. Mas porque sua ideologia liberal, nacionalista, ou socialista, ou democrata, ou conservadora, concorda com os mesmos resultados finais de nossa fé cristã. A defesa da família tradicional, por exemplo, a rejeição ao aborto institucional, ou coisa nesse sentido, certo? Ou seja, o fato de um candidato ser conservador e defender pautas cristãs não significa que ele fez para a glória de Deus. Significa que ele é um conservador. Entende a diferença? A ideologia conservadora, ela é uma ideologia mascarada. Como assim? Ela pode ser conservadora tanto para a esquerda quanto para a direita. Existem conservadores de esquerda, existem conservadores de direita. Existem ditadores de esquerda, existem ditadores de direita. Tem de todo jeito, entende? Então, o importante é você entender. Ele está fazendo, ou o candidato, que é mais conservador. Eu digo isso porque tem candidatos conservadores que, às vezes, rapaz, esse cabo só pode ser crente. Não necessariamente, né? Às vezes eles fazem isso porque está na ideologia conservadora, nacionalista ou algo nesse sentido. Entende? Já outros candidatos vão pela via socialista, né? Defender as minorias e tal, que a Bíblia diz que isso deve existir. A Bíblia diz que Israel deveria cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Diz, está na Bíblia, Israel tinha que fazer isso. E a igreja auxilia-os da igreja, também é dito no Novo Testamento. Isso existe. Mas um candidato, quando faz isso, ele está pensando em glorificar a Deus? Essa é a questão. Provavelmente não. Ele está pensando em questões sociais, humanitárias, na melhor das ideias. Muitas vezes pode estar pensando em voto, pode estar pensando em muitas coisas. Mas a glória de Deus, ele não está pensando. Um candidato crente, ele faria para a glória de Deus. E aí você deve ficar muito alegre no dia que, num discurso político, um candidato, noutra eleição, disser isso. Fique ligado. Isso aqui é para a glória de Deus. Você vai se assustar. Aí, eita, esse caba falou um negócio diferenciado, porque ele está colocando Deus no meio. Aí depois ele vai falar dos outros aspectos. E obviamente,
tudo tem que ser para a glória do Senhor, né? Inclusive o governo de um desses candidatos. Os cristãos... Aí tem a questão das perguntas, eu já vou abrir para perguntas. Se tiver o microfone sem fio, ajuda. Está ali ele. Os cristãos votam não somente pensando nas questões econômicas e políticas, este é um fator, e não o dos mais importantes. As questões, por incrível que pareça, as questões econômicas e políticas não é o mais importante que a gente tem que pensar, mas principalmente pensando nos aspectos circunscritos ao ser humano, tais como caráter, família, vida, ética, não somente na vida do candidato, mas naquilo que ele defende. Então, resumindo, um crente, quando vai votar, ele pensa nos aspectos morais, nos princípios, mais do que nas questões econômicas, políticas em si. Parece contraditório, mas não é. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque na modernidade, né, a academia, sociólogos e outros fizeram uma divisão. Ética é uma coisa, moral é outra. Isso foi dividido, certo? Com esta divisão, você pode ter um candidato moralmente reprovado, mas eticamente bom. Existe esse pensamento. Por isso que muitos candidatos não se preocupam com a sua questão de moral ou de caráter, mas se preocupam com a sua questão ética no sentido político, né? Se é ficha limpa, essas coisas todas, né? Só que para nós crentes em Jesus, nós temos que pensar no combo. Por quê? Porque a ética ela é regida pela moral, obviamente. Então, se é uma pessoa de caráter, de boa moral, histórico de vida, que demonstra uma moralidade, mesmo que com falhas, afinal de contas somos pecadores, isso deve, pelo menos pela lógica, refletir no seu governo. Isso deve refletir de alguma forma, certo? Então, veja que governos idólatras na história da humanidade sempre estavam rodeados por imoralidades, orgias, bebedeiras, glutonaria. Isso é típico da idolatria de governos antigos. E isso realmente acontece. Então, quando a gente vai votar no candidato, tem que observar isso. Óbvio que, às vezes, não tem candidatos... não dá para ter uma moral elevada, muitas vezes, mas é um princípio, né? Como é o caráter do candidato e tudo. Isso vai contra o que a modernidade ensina, que você vê só a proposta de governo e pronto. Não, você tem que ver a pessoa, família... carreira, como foi, trabalhador, né? Como é o histórico dessa pessoa. Tem bagagem para exercer essa função? Então, você vai lá observando e você tira suas conclusões. Daí uma pesquisa no Google ajuda. Aí aqui tem uma brincadeira, uma chargezinha que diz: eleições. Aí tem a ética. Sinto muito, sem convite, não permitimos a entrada, né, da ética. A ética não entra nas eleições. Tipo da charge que ninguém ri dela, né? Mas tem a próxima é melhor, eu acho. Neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí o cabo diz, está de calça nova, né? Então, essa foi legal. Então, ética, muitas vezes, né, acaba... E tem muitas questões também no nosso sistema, o próprio sistema, né, que legitima a corrupção, né? Você pode ter um partido interessante que ele não faz campanha com o fundo eleitoral. Isso é interessante. Não quer dizer que todos os candidatos desse partido prestam, mas não é interessante, não é legal? Eu acho legal. Era bom que não houvesse negócio de fundo eleitoral, essas coisas. Isso é o tipo de legitimação da perpetuidade da corrupção. E todos gostam disso, por isso que é tudo igual, né? Tudo no mesmo balaio. Então era bom que não tivesse isso, né? Seria muito interessante. No dia que um tentar acabar com esse negócio do fundo eleitoral, vão arrasar com ele, acabar com ele, talvez seja até morto. Bem, no próximo... Lembremos que o Senhor nas Escrituras sempre defendeu o direito dos pobres e das minorias. Um governo segundo a vontade de Deus deve expressar este caráter. Então, sempre existiu isso na Bíblia. Se você fizer uma leitura superficial de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre foi... Deus não é injusto, claro, ele é a favor, se o rico está certo na questão, Deus é a favor do rico também. Mas o Senhor sempre priorizou o pobre em que sentido? De ajudar.
Então, nas colheitas de Israel, você não podia colher tudo, tinha que deixar algumas espigas lá. Entende? Para os pobres fazerem uma colheita para eles, para não haver fome em Israel. Interessante isso, né? Lá no livro de Ruth fala desse aspecto, elas pobres, viúvas ali, então tinha lá o cereal para elas colherem. Percebe a política de deixar algo para que ninguém tivesse fome. Muito interessante. Isso acontece. Hoje a gente vai ver em Isaías, à noite, que um dos pecados dos líderes de Israel é porque eles não cuidaram das viúvas e dos pobres. Então isso é uma obrigação. Naquela época Israel era um governo, então isso é uma obrigação de um governo. Então um governo tem que cuidar desses pobres que estão... viúvas e órfãos passam fome em Israel, passavam fome em Israel. Então, hoje, talvez os pobres sejam de outra ordem. Quais as classes que estão passando fome? Essas é que devem ser apoiadas pelo governo de alguma forma inteligente, né, que as auxilie a sair daquela condição. Mas a gente sabe que a pobreza nunca vai acabar, ela pode diminuir bastante, mas no mundo não vai acabar. Talvez mudar de região. Então, Deus também nos deu liberdade, até mesmo para pecar e desonrá-lo. Por isso, um governo deve dar liberdade para os cidadãos, mesmo que seja para irem contra a vontade de Deus. Tal postulado é bíblico e cristão. Então, liberdade. Deus nos deu liberdade. Nós temos que valorizar isso. E é importante. Se uma pessoa quer pecar e viver nos pecados, nós não podemos impedi-la. Gostaríamos, mas não podemos. Deus deu liberdade para ela pecar. É ela que tem que querer deixar de pecar. Então nós temos que compreender isso. Ou seja, um governo ele tem que ter liberdade e tem que dar liberdade para as pessoas. Por isso que um governante cristão, de fato, crente, ele não pode governar só para os crentes. Ele tem que dar liberdade para os não crentes exercerem o seu pecado. Que parece contraditório, não é verdade? Mas Deus fez isso. Jesus, quando veio à terra, deixou as pessoas viverem no seu pecado. Pregou, brigou, foi contra, mas Jesus não impediu. Um governante não pode querer, vou fazer do Brasil uma nação crente. Está errado. Por melhor intencionado que essa pessoa esteja, ele está errado. Agora, vou fazer com que os princípios bíblicos fundamentem a nossa nação para abençoar até os não crentes. Aí está certo. Aí eu posso tentar incutir, né, até quem sabe na Constituição, princípios bíblicos que vão abençoar a nação. Não sei se você notou, mas nós falamos de várias ideologias aqui indiretamente, né? Quando a gente fala de cuidar dos pobres, um assistencialismo, né? Um socialismo, coletivismo, ideologias coletivistas. Quando a gente fala de liberdade, individualismo, ideologia liberal, é uma ideologia mais individualista. Então, existem vários tipos de ideologias individualistas, vários tipos de ideologias coletivistas. E elas estão aí, tem as mais conhecidas, e elas estão aí. Quando você vê um determinado jornal que é bem liberal, dá a entender que, eita, verdade, tudo que ele está dizendo. Mais ou menos. Porque o liberal, ele diz, você tem liberdade de fazer o que você quiser do seu corpo. O liberal pode fazer isso. O liberal. Você faz o que você quiser com o seu corpo. Às vezes é o chamado anárquico-liberal, né? Não precisa de governo. Você faz o que você quiser com o seu corpo. Muitos liberais são a favor do aborto também. Entende? Por isso que o liberal não é uma ideologia igual ao cristianismo. Agora, tem liberais conservadores, aí já equilibra um pouco mais e vai ficando mais parecido. Por fim, 1 Crônicas 2,15. Porém, 1 Coríntios, eu acho. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Não é Crônicas, é 1 Coríntios. Então, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, temos o entendimento que Deus nos dá para votar da maneira adequada. E cada um deve, obviamente, respeitar o